Março Amarelo é o mês de conscientização da endometriose, então bora falar sobre esse assunto? Meu nome é Ana Carolina, sou portadora da doença e paciente em recuperação pós-cirúrgica para retirada de endometrioma no ovário esquerdo e de outras lesões. Antes de começar a responder algumas perguntas que eu recebi e falar um pouquinho sobre a doença, é muito importante eu falar que eu não sou médica. Todas as informações que eu vou trazer aqui são de pesquisas pessoais e de informações que eu recebi dos diversos profissionais que me acompanham, como médicos, fisioterapeutas, nutricionistas. Então, o objetivo desse vídeo não é que você faça um autodiagnóstico. Se você se identificar com algum sintoma ou com alguma das informações que eu trouxer nesse vídeo, é muito importante, é imprescindível você procurar uma ajuda profissional, de alguém que vai poder de verdade te diagnosticar com os exames corretos e com o devido atendimento. Eu fiz algumas pesquisas e algumas pessoas me falaram que nunca tinham ouvido falar e outras que já tinham ouvido falar, mas não sabiam que era endometriose. Então, antes de passar algumas informações, vamos explicar resumidamente o que é essa doença. O nosso útero é revestido por um tecido chamado endométrio. É ele que descama e sangra no período menstrual. Então, a endometriose é uma doença onde as células desse endométrio, elas se alojam fora do útero, podendo ser nas trompas, nos ovários ou em outros lugares do nosso abdômen, em outros órgãos do nosso abdômen. Então, é a diferenciação, o alojamento dessas células do endométrio fora do nosso útero. Endometriose tem cura? Não, gente, infelizmente, endometriose não tem cura. A pessoa portadora da doença da endometriose, ela vai ter que aprender a conviver com essa doença para sempre. E aí é mudança de hábitos mesmo, mudança de vida e seguindo os tratamentos que os profissionais especializados vão passar para que os sintomas da doença sejam reduzidos e que a pessoa possa ter uma qualidade de vida melhor. Mas não tem cura, tem tratamento. Sintomas é uma pergunta muito recorrente e vamos falar sobre eles. Mas antes, só reforçando o que eu falei anteriormente, gente, o objetivo aqui não é o autodiagnóstico. Se você se identificar com alguns desses sintomas, procure um profissional que vai te ouvir, respeitar o que você sente e aí sim fazer exames específicos para então te diagnosticar. Eu fiz uma colinha porque são alguns sintomas, né? Por exemplo, dores incapacitantes, dores crônicas assim na pelve, que pode ser no período menstrual ou não, né? Dores incapacitantes assim, que você não consegue sair da cama, que você não consegue trabalhar, que te dê dores fora do normal. Por exemplo, a minha última crise, eu senti vontade de vomitar e evacuar ao mesmo tempo de tão intensa que era a dor. Então, são dores fora do comum mesmo, né? Dores incapacitantes. Inchaço abdominal pode ser um sintoma, disfunção ou alguma alteração intestinal, dores na relação sexual, fadiga, cansaço extremo, dor para urinar ou então para evacuar, dor nas costas, na lombar, peso nas pernas. Isso pode ser no período menstrual ou fora dele também, tá? E algumas pessoas apresentam também casos de infertilidade. E assim, gente, existem pacientes que passam uma vida inteira e não apresentam nenhum sintoma. Então, cada caso é um caso mesmo. Olha pra você com muito carinho, com muito respeito, escuta o que o seu corpo tá te dizendo. Tratamentos, né? É só a cirurgia que resolve a endometriose? Não. Existem alguns tipos de tratamentos para minimizar os sintomas. Um deles é a alimentação. A endometriose é uma doença que gera um processo inflamatório no nosso corpo. Então, é muito importante ter uma alimentação balanceada no sentido de não potencializar essa inflamação no nosso organismo. É muito importante também que seja um nutricionista que tenha experiência, com a doença, porque ele vai saber direcionar a sua dieta e a sua alimentação de forma mais específica para o tratamento da doença em si. Atividade física, Existem estudos comprovando que a atividade física regular ajuda muito, no combate aos sintomas da endometriose. Então, é muito importante não ser sedentário, Fazer uma atividade física regularmente, claro que uma atividade que esteja dentro das suas possibilidades, mas é muito importante não ficar parado. A cirurgia é um tipo de tratamento, não é indicada para todos os casos,
É muito específico mesmo, dependendo da situação, quando a doença já está um pouco mais avançada ou quando tem endometrioma muito grande, que foi o meu caso. Quando tem lesões muito grandes ou graves, a cirurgia é uma indicação. E tem também o tratamento hormonal. Vou falar um pouquinho mais sobre ele agora, porque a gente teve algumas perguntas sobre esse tipo de tratamento. Vou começar aqui com essa pergunta, que fala por que algumas pessoas falam que quem tem endometriose não pode menstruar. A endometriose, ela é uma doença que, como eu falei antes, as células do endométrio se alojam do lado de fora do útero. O estrogênio, que é um dos hormônios que faz parte do nosso ciclo menstrual, uma das funções que ele tem no nosso organismo é fazer o espessamento do endométrio dentro do útero, para que depois ele possa receber um embrião, se o óvulo for fecundado, ou então descamar, se não for fecundado nenhum óvulo, e ter a menstruação. Então, a ação do estrogênio nesse espessamento do endométrio dentro do útero também potencializa as células do endométrio que cresceram fora do útero. Então, quando o estrogênio tem uma ação no nosso organismo, ele está ali potencializando os sintomas e provavelmente também a doença. Então, é importante entender essa relação do estrogênio com a endometriose para a gente poder falar sobre tratamento hormonal. Grande parte dos tratamentos hormonais, eles são à base de progesterona, justamente por conta dessa relação do estrogênio com o espessamento do endométrio dentro do útero, que acaba também refletindo nessas células que estão fora do útero. Então, existem vários tipos de tratamento hormonal. O tratamento hormonal não é obrigatório, até porque muitas mulheres que têm endometriose querem engravidar. Então, o tratamento hormonal anticoncepcional não é uma opção. Cada caso é um caso, gente, repito isso sempre, porque cada mulher é uma mulher, cada corpo é um corpo, cada pessoa é uma pessoa. Então é muito importante ter um acompanhamento para entender quais são os seus objetivos. O tratamento hormonal, ele sim ajuda a reduzir os sintomas da doença, mas ele não se aplica a todos os casos, porque existem pessoas que não podem tomar anticoncepcional, ou pessoas que querem engravidar. Então, é muito importante ter um acompanhamento para fazer essa avaliação. Eu vou contar um pouquinho pra vocês do meu caso, porque também teve uma pergunta falando se eu precisei fazer o tratamento hormonal. Eu descobri a minha endometriose em 2020. E aí, em 2021, eu precisei parar de tomar o anticoncepcional. Eu tomava há muitos anos, desde os 17 anos de idade. Então, eu parei em 2021 e já sabia que tinha endometriose. Fui seguir numa alimentação um pouco mais balanceada, mas não era uma alimentação específica para quem tem endometriose, e estava sem a ação de hormônios. E aí, em 2022, eu fiz o exame novamente e a minha lesão tinha crescido um pouco. Quando eu fui fazer o exame no ano passado, eu ainda tinha aquela lesão que eu tinha descoberto em 2020 e tinha crescido um novo endometrioma no meu ovário esquerdo, que já estava com 9 centímetros. Então, na minha experiência, tá? Agora é visão pessoal, da minha experiência com a doença. Eu acredito que a falta do tratamento hormonal durante esse período de 2021 até 2024 pode ter contribuído para o agravamento da doença no meu caso. Eu fiz alimentação balanceada, mas não era uma alimentação específica para endometriose, então isso também pode ter contribuído. Ao longo desses anos, eu consumi alimentos que eram agravantes da doença. E atividade física eu sempre fiz, isso nunca foi um problema para mim. Mas esses outros dois pontos podem ter contribuído para que a doença se agravasse no meu caso. Como eu não quero engravidar, eu optei agora por voltar a tomar o anticoncepcional. Quando eu descobri o meu endometrioma e o agravamento da minha doença no ano passado, eu já comecei a tomar o anticoncepcional. E vou continuar tomando por um tempo. Não sei, vai que daqui a algum tempo eu quero engravidar. Não tenho essa resposta nesse momento. Mas eu entendi que o uso do hormônio, no meu caso, é importante porque a minha doença, o meu quadro, chegou num lugar que estava já um pouco mais grave. Então, eu preciso desse acompanhamento do hormônio
para que a doença não volte neste momento, principalmente agora no pós-operatório. Hoje em dia eu tomo anticoncepcional. Existem outros tratamentos hormonais que não são anticoncepcionais. E também tem o DIU Mirena, que também é muito indicado e usado por mulheres que têm endometriose. Então, não é uma regra, o tratamento hormonal não é uma regra. No meu caso, eu acredito que não ter feito o tratamento hormonal intensificou o processo da doença em mim, porque todo o ciclo menstrual eu tinha muitas dores, principalmente depois de 2023, que provavelmente foi quando meu endometrioma ele surgiu e começou a crescer. Então, é muito importante ter o acompanhamento e entender, gente, que é uma doença mesmo e que eu fiquei relutante também. Depois que eu parei de tomar o anticoncepcional em 2021, eu não queria voltar de jeito nenhum, porque eu tava gostando muito de sentir o meu corpo no ciclo menstrual e tudo mais. Mas hoje eu entendo que eu tenho uma doença e que o tratamento pra minha doença, por enquanto, é o tratamento hormonal, por mais que eu não goste muito, né? Então, foi importante pra mim ter essa reflexão, mas cada pessoa também encara de um jeito e é muito importante também respeitar a decisão de cada pessoa que tem essa doença e de qual caminho seguir, mas sempre procurando ter a ajuda de um profissional pra te orientar e te explicar todas essas questões. Com cirurgia resolve? A doença pode voltar? Sim. A cirurgia, gente, é um tipo de tratamento que deixa a paciente numa estaca zero ali da doença. Ela tira todas as lesões que a paciente desenvolveu ao longo dos anos. Mas isso não significa que a doença não pode voltar. Como eu falei antes, né? A endometriose não tem cura, então é algo que está no nosso organismo. A gente precisa cuidar disso pro resto da vida. Então, a cirurgia, ela resolve casos que estão um pouco mais graves, com lesões muito grandes, ou quando a paciente tem quadros de dor muito, muito intensas. Mas sim, a doença pode voltar. Como eu falei, se os outros tratamentos que eu citei antes não forem feitos também, como por exemplo, a alimentação balanceada, a prática de atividade física, a doença pode sim retornar. O caso do tratamento hormonal é muito específico, como eu falei antes também, para cada caso, para cada pessoa. Então é muito importante avaliar como você quer seguir com o seu tratamento da doença. E algumas considerações finais, assim, que eu queria trazer, sabe, sobre a endometriose. São muitas dúvidas, essa questão hormonal também, pra mim foi uma questão muito forte, assim, porque eu não queria tomar anticoncepcional por muito tempo, e hoje eu entendo que, enfim, é uma doença e preciso tratar como uma outra doença qualquer. E tô tentando viver um dia de cada vez, no sentido de que é uma doença que eu vou ter que seguir com ela pra minha vida. Então, como eu vou lidar com ela daqui pra frente, eu vou descobrindo ao longo do tempo também. Mas hoje eu já tenho mais informações do que eu tinha antes. Isso é muito importante. Sobre a endometriose, a sua dor, a sua cólica, não é frescura, não é exagero. A gente cresceu em ambientes onde o ciclo menstrual da mulher é muito menosprezado. A gente sente dores e é só tomar um remédio que tá tudo certo, você consegue viver a sua vida, você consegue fazer as suas coisas normalmente. E não é assim que funciona, a gente sabe disso. Então, se você sente algum desses sintomas, escuta o seu corpo de verdade, procura ajuda, porque a endometriose é uma doença que mexe muito com o nosso psicológico, com o nosso emocional, com a nossa autoestima. Quem é que aguenta ter uma dor crônica, viver com dor todos os dias? A nossa autoestima cai, o nosso emocional fica muito abalado. É possível também ter crise de ansiedade, quadros de estresse, ataques de raiva, porque a dor crônica mexe muito, muito, muito com o nosso emocional. Então, não menospreze o que você está sentindo, procure um profissional, procure ajuda, procure também ajuda psicológica. Para mim é essencial ter ajuda psicológica, porque a minha psicóloga me ajuda muito a enfrentar esses processos e esses sintomas que a endometriose traz. Então, te escuta, te respeita, respeita o seu corpo, respeita o que você sente. Porque a endometriose não é brincadeira, não é exagero, não é mimimi. Só quem tem é que sabe o que realmente a gente sente. Então, esse também é um recado para as pessoas que não têm endometriose. Quando você encontrar alguém que tem essa doença, não acha que ela tá exagerando, ou que ela tá fazendo graça, ou que ela quer chamar atenção. É uma doença que pode causar dores insuportáveis, incapacitantes, e é muito importante a gente falar sobre isso nesse mês de março e em todos os meses, porque existem muitas mulheres que precisam de ajuda e a gente pode criar essa rede de apoio, a gente pode ser essa rede de apoio
para que você não se sinta mais sozinha nesse processo da endometriose. Antes de terminar o vídeo, também é importante falar sobre os casos de diagnóstico errado, né? Muitas mulheres passam por esse processo de diagnóstico e às vezes o profissional que está acompanhando elas não tem ali uma sensibilidade de realmente estudar o caso. E se a pessoa relata que tem dores muito fortes, já diagnostica como endometriose sem fazer exames. Então, existem exames específicos que são feitos para a identificação da endometriose. Procure um profissional que vai te avaliar como um todo. Eu não falei muito nesse vídeo sobre o caso, né, das mulheres que sofrem com a infertilidade, porque eu não tenho muita experiência nesse sentido. Eu sei que é um processo muito doloroso e, mais do que nunca, é importante ter profissionais ao seu lado que vão te ouvir, respeitar tudo isso que você está vivendo. Então, a endometriose pode sim afetar a fertilidade e é importante ter esse acompanhamento e exames específicos também para entender como é o melhor tratamento para você. É muito importante não se desesperar. Eu sei que é difícil às vezes, mas se você recebeu o diagnóstico de endometriose, saiba que você não tá sozinha. A gente, como eu disse, pode ser uma rede de apoio umas para as outras, porque é um processo mesmo de entender o que é essa doença e como a gente vai conviver com ela, e cada pessoa vai conviver de um jeito diferente, mas a gente pode se apoiar nesse processo. Então, se você recebeu o diagnóstico ou se você está investigando, me conta aqui, vamos conversar e a gente pode sim se apoiar nessa vida com endometriose. Um beijo, gente!